Mateus, capítulo de número 5. Mateus, capítulo de número 5, versículo 1 a seguir. Hoje nós finalizamos a primeira parte, se Deus assim nos permitir, finalizamos a primeira parte do Sermão do Monte, né? O início do Sermão do Monte, que fala sobre as bem-aventuranças. Como já fazem, se não estiver enganado, já fazem pelo menos 3 quartas-feiras que nós não continuamos esse assunto, eu vou brevemente relembrar os irmãos o que já foi dito e nós vamos seguir para estudar a segunda metade das bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, versículo 1, os irmãos acharam, amém? Quem não achou está ali também, irmãos, né? Olha, acharam a versão certinha, que maravilha, viu, Leonardo? Bênção de Deus. Essa é a mesma versão que eu estou utilizando aqui, irmãos, para que não haja, às vezes, dificuldade de leitura dos irmãos, que diz assim, Mateus capítulo 5, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, e vos perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém, irmãos? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Pai, mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante do Senhor em oração, pedindo neste momento, Pai, da Tua graça sobre nós para meditar na Tua palavra, Senhor. Somente o Espírito Santo do Senhor, que é aquele que inspirou a cada autor aqui, Senhor, registrado nas Sagradas Escrituras, cada escritor, Senhor, que usou a sua pena para colocar no papel, Senhor, as suas palavras inspiradas pelo Senhor, este mesmo Espírito Santo que habita em nós, Senhor, nós te pedimos que Ele nos dê a graça de podermos entender a Tua palavra, de recebermos a instrução que vem dela, Senhor, para que cresçamos com este alimento que pode, Senhor, tornar-nos sábios para a salvação em Cristo Jesus. Eu peço em oração, crendo em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Irmãos, como eu disse, esse sermão foi proferido por Jesus em uma ocasião onde, como lemos aqui no versículo 1, havia uma multidão em volta do Senhor. Mas ele chamou em particular os seus discípulos e ele proferiu aquilo que nós contamos aqui como 8 bem-aventuranças. Essas bem-aventuranças, como nós vimos, elas não são mandamentos do Senhor Jesus. Mas essas bem-aventuranças, elas foram faladas e proferidas por Jesus para que elas nos fizessem refletir sobre o nosso relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Quando nós meditamos aqui a respeito da primeira bem-aventurança, que nessa tradução diz os humildes de espírito, e às vezes na tradução dos irmãos pode se referir aos pobres de espírito, nós vimos que ser pobre de espírito ou humilde de espírito é alguém que já se reconheceu pela luz da verdade de Deus que é totalmente incapaz de qualquer bem espiritual, de viver nessa terra sem o auxílio da graça de Deus. Um pobre de espírito é alguém que, pela luz da verdade de Deus, consegue olhar para o seu próprio coração e ver que ele é incapaz de poder viver neste mundo de maneira digna e ainda mais de poder alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. É interessante que nós vimos aqui que os humildes de espírito são aqueles que tiveram um encontro com o Senhor Jesus e de maneira muito profunda eles receberam uma convicção da sua condição. Os irmãos sabem, nós já dissemos aqui várias vezes, mas vale a pena refrisar, que se o ser humano for deixado sozinho à sua própria sorte, ele vai como uma correnteza em direção à perdição eterna.
Nós já dissemos aqui que o ser humano, por natureza, ele nasce pecador. E aquela reflexão que muitas vezes é dita, o que eu posso fazer para não ser salvo? É continuar do jeito que nós estamos. É continuar no mesmo fluxo que nós nascemos, né? E andamos nesse mundo sem encontrar com o Senhor Jesus. Mas o dia que nós temos um encontro com Jesus Cristo, esse fluxo de condenação e de morte é quebrado e nós somos tirados dali pelo poder salvador de Jesus Cristo. E não somente damos entrada em uma vida nova, mas como somos mantidos nessa vida nova. Se eu perguntasse para alguém de vocês aqui que já recebeu a Cristo há alguns anos, e se eu perguntasse se é possível continuar caminhando sem Cristo, você diria que é possível ou não? Todas as vezes que eu e você nos ensoberbecemos, e às vezes acontece com a gente como ser humano, não acontece? A gente acha que porque tem saúde, porque tem dinheiro, tem recursos, porque nós temos casa, carros, porque temos condições de vida, nós achamos que somos autossuficientes. Mas basta um dia quando Deus nos confronta com a nossa realidade de quem somos, para que nós caiamos em si e entendamos definitivamente que nós só existimos e nos mantemos aqui nessa vida pela misericórdia e pela graça de Deus. Eu sempre que penso nisso, às vezes me vem à mente, quando eu trabalhava ali no Alphaville, tinha um rapaz que era dono de uma loja, de uma loja de turismo, e ele vendia passagem de turismo. Um dia, acompanhando um grupo de pessoas, né, que estavam indo lá para os Estados Unidos para uma exposição de carros antigos, aquele rapaz no estacionamento do hotel onde ele estava, ele andando, indo na direção do hotel junto com alguns companheiros, ele caiu de uma maneira abrupta e bateu a cabeça no meio-fio, e um jovem de menos de 30 anos veio a falecer naquela ocasião. E eu me recordo muito bem que o dia em que eu recebi essa notícia, eu fiquei chocado porque dia sim e dia não eu via esse rapaz ali. E aí eu comecei a refletir, isso ficou gravado no meu coração para demonstrar a fragilidade que é o ser humano. Como nós somos vulneráveis. Mas quando nós refletimos que só estamos de pé, que só existimos aqui nesta vida e nos mantemos vivos aqui pela graça de Deus, isso muda a forma com que nós enxergamos a vida. Nós vemos Deus por detrás de tudo, sustentando a cada um de nós. E me faz lembrar do salmista no Salmo 121, quando ele diz: Ele não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. É o Senhor que nos sustenta a cada dia nas nossas vidas. E eu te digo de maneira muito enfática, nunca se esqueça disso. Nunca menospreze que é Deus que sustenta a tua existência aqui. Porque se você ignorar, Deus vai permitir que em algum momento Ele te faça tropeçar para que você volte os olhos para Ele e continue confiando no Senhor. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós vimos aqui que logo após alguém se reconhecer como pobre de espírito, a sequência disso é chorar. E eu usei aqui a expressão daquilo que nós encontramos lá em Mateus capítulo 15. Os irmãos provavelmente já devem ter lido. Quem já leu Mateus aí, levanta a mão, irmãos. Tem bastante gente que já leu Mateus, né? Alguns ainda não leram. Ó, tem até a Heloísa leu Mateus, que benção. Se você lê Mateus capítulo 15, você vai perceber que há um encontro de Jesus com uma mulher cirofenícia, uma mulher cananeia. Aquela mulher era uma mulher totalmente distinta do povo de Israel, que ela não vinha da linhagem do povo de Deus. E ela vem ao encontro de Jesus rogando a misericórdia do Senhor e pedindo que o Senhor ajude a sua filha, porque a sua filha está miseravelmente endemoniada. E eu já disse para os irmãos, e gosto muito dessa passagem, que essa mulher se dirige até Jesus e ela está suplicando que Jesus faça alguma coisa por ela, e Jesus permanece calado e indiferente à situação dessa mulher. Daqui a pouco os discípulos, incomodados porque uma mulher está clamando e chamando Jesus, eles se voltam e dizem: Senhor, despede-a, porque ela está vindo atrás de nós. E o Senhor olha para ela e diz assim: não é lícito pegar da comida dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Aquela mulher está numa condição de total desespero. Provavelmente alguém dos irmãos aqui, a maioria de nós tem filhos. Imagine se o seu filho tem um problema de ordem espiritual e ninguém pode resolver esse problema. Você leva para um, leva para outro e você faz de tudo para encontrar solução na vida deste teu filho e ninguém dá a solução. E agora você encontra com Jesus Cristo, que está fazendo milagres, andando por todas as regiões e curando enfermos, libertando os cativos, expulsando demônios. E aquela mulher vai até Jesus e Jesus diz para ela: não é lícito pegar das comidas dos filhos e deitar aos cachorrinhos. Eu já disse
que provavelmente se fosse eu e você naquela condição, nós nos voltaríamos e dizíamos, eu nem vou falar mais com esse homem, me chamando de cachorro, de cachorrinho. Mas o que Jesus faz ali é extremamente estratégico. Porque o que Jesus fala para aquela mulher é para ver se realmente no seu coração existe fé verdadeira e resiliência verdadeira de permanecer ali diante de Jesus, confiando que Ele é a única solução para as nossas vidas. E ela faz isso. E faz mais, ela diz, Senhor, mas os cães, os cachorrinhos, eles se alimentam das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus se volta para ela e diz, ó mulher, grande é a tua fé. E Jesus cura aquela menina, filha da mulher que estava com aquele problema. O que isso nos ensina? Que o pobre de espírito é alguém que vai até as últimas consequências e ele chora pela sua condição. Ele clama por ajuda. Ele clama por alguém que possa oferecer graça suficiente para aliviar o seu problema. E nós encontramos essa graça no Senhor Jesus. Quem sabe você não veio de uma situação em que você estava em profundo desespero. Quem sabe você foi chamado por Cristo e foi agraciado de vir em dias não tão tribulosos, mas algumas pessoas chegam dentro das igrejas como a única solução que elas têm. Decididas, se entrarem por essa igreja e não encontrarem uma palavra de conforto aos seus corações, elas estão decididas a sair da igreja e acabar com as suas vidas e cometer um suicídio. Mas eu quero dizer para você de maneira muito categórica, os pobres de espírito são aqueles que nascem de novo em Cristo Jesus, chorando e clamando pela misericórdia de Deus e pela salvação em Cristo Jesus. Consequência disso, alguém que é pobre de espírito se viu nessa condição, chorou pela sua condição. Nós vimos aqui que a terceira bem-aventurança são os mansos. São aqueles que decidem se submeter completamente debaixo das mãos do Senhor Jesus. Obrigado, irmão Luiz. São aqueles que sabem que não existe outro caminho para se seguir, que já se debateram bastante e agora se colocam debaixo do jugo do Senhor. E aqui é interessante, porque essas pessoas que são mansos, e eu fiz essa alusão para os irmãos daquilo que Jesus diz lá em Mateus 11, 28, dizendo, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E nós fizemos aqui aquele paralelo de entendimento que Jesus está ensinando às pessoas que o jugo naquela época era um aparelho que era colocado sobre o pescoço dos animais, porque através da caminhada dos animais, os aparelhos de agricultura poderiam ser arrastados e eles podiam fazer o seu serviço. Hoje em dia você tem Caterpillar, né, os Bobcat, né, hoje em dia é tudo mecânico, movido a diesel, né, coisa moderna. Mas antigamente era dessa forma que você fazia, eram animais que puxavam o arado para poder você trabalhar naquela terra e poder ter o seu plantio e a sua colheita. Jesus está usando essa figura e dizendo que ele é o boi da direita, o boi treinado. Mas o boi da esquerda somos eu e você que nos colocamos debaixo do jugo de Cristo. E nós vimos aqui que a figura desse boi treinado é alguém que anda não muito rápido e não muito devagar, mas no passo correto, que anda nas pisadas corretas. É alguém que sabe que não precisa acelerar demais e nem frear demais. Mas o grande problema é que eu e você somos apavorados e acelerados, não é? É ou não é? Perceba que geralmente as pessoas no começo da fé, elas são bem gasolina de avião, afoito. Elas estão no gás, e é natural. Eu acho que a gente precisa respeitar isso, porque todos nós já fomos assim. E a gente quer pegar anjo pela asa e dizer assim, cadê meu val de jaboque que eu vou segurar no anjo também, igual o Jacó fez. A gente está voando naqueles primeiros dias. Há uma chama, um calor, há um ardor no nosso coração, há um prazer e uma satisfação que nós sentimos de maneira muito profunda na nossa alma. Isso é legítimo. Eu acredito que a gente precisa aprender a respeitar essas pessoas que têm essa experiência de conversão e esse calor, essa chama viva dentro do seu coração. Mas uma coisa muito inusitada e ruim acaba acontecendo, que o tempo passa e os corações vão se arrefecendo. Aquela chama do início parece que vai se acalmando e daqui a pouco a pessoa passa a se tornar quase que um parasita. No começo você dizia para ela assim, você pode nos ajudar hoje lá na cantina da igreja, tem que fritar uns pastéis ali, mas claro que eu posso. Que hora que eu posso chegar aqui?
Se você disser para ela, ó, tem que chegar às 3:30 da tarde, aí tem que ficar até umas 11 horas da noite, mas com certeza. Com quem que eu falo? Agora passa um pouquinho de tempo, eu não vou nem falar o quanto de tempo, porque pode ser que alguém está nesse período de tempo, mas passa um pouquinho de tempo depois da conversão, aquilo arrefece. Aí você diz assim, olha, você tem condição de ficar 30 minutos ali na porta, porque o irmão vai precisar fazer um serviço lá, o diácono vai ter que sair dali, vai ter que fazer um serviço, a pessoa já olha com aquele olho torto, meu Deus, mas está me atrapalhando de assistir o culto. Fala, assistir o culto ainda. Como se aqui tivesse uma televisão passando uma programação. E aí já começa a ter aquelas dificuldades. O jugo de Jesus, quando nós nos submetemos a uma vida de discipulado com Ele, significa que Ele vai controlar a nossa euforia e Ele vai segurar a gente para não querer correr demais. Mas vai ter horas que Ele vai nos puxar também para que a gente não queira ficar para trás, desanimado, afligido, largado para trás. É por isso que o discípulo de Cristo, que viu que é pobre de espírito, chorou pela sua condição, agora ele se submete ao jugo de Cristo para se tornar manso como o seu Senhor, andando nas mesmas pisadas que o Senhor Jesus anda. E depois disso nós vimos que o que brota no coração dessa pessoa é uma fome e uma sede de justiça. Irmãos, isso aqui é muito profundo para nós. Porque quem tem fome e sede de justiça é alguém que pela luz de Deus viu que é pobre de espírito, chorou pela sua condição, se submete a Cristo, mas percebe no seu coração que existe alguma coisa errada. Você percebe que existe algo dentro de você que batalha contra essa nova vida. É ou não é? Hoje mesmo, alguém cogitou em ficar em casa? Pensando assim, eu acho que hoje eu vou gazear o culto. Eu vou dar um nó no pastor. Alguém pensou nisso? Eu já aprendi ao longo da caminhada que eu não posso permitir que o talvez entre na minha mente. Se eu disser assim, ó, talvez eu vá, pode ter certeza que eu não vou. Então eu prefiro não negociar com o talvez. Quando nós chegamos aqui, nós percebemos que dentro de nós existe algo que batalha contra. Você já percebeu que às vezes você sai de um culto muito vibrante, você ouviu Deus falar com você, o teu coração está realmente alegre, feliz na presença de Deus. Você sai aqui, ó, pelo portão da igreja. E quando você vai sair de tanta alegria, você só olha para a direita e não olha para a esquerda. Quando você vai sair, tem alguém dando um buzinaço ali. Parece que toda aquela alegria do culto foi embora. E você se esquece, porque tem alguma coisa rugindo dentro de você. Você já quer perder o respeito com aquela pessoa. E já quer falar todo tipo de cobra e lagarto para ela. Mas estava aqui dentro, estava tranquilo. Só que se você se ira naquele momento que você está saindo dali, você vai andar mais ou menos uns 50 metros aqui para baixo. E daqui a pouco no teu coração você vai começar a sentir um arrependimento daquele sentimento que existiu dentro de você. Eu não creio de forma alguma que um cristão de verdade pode manter um sentimento de revolta, indignação e ódio dentro de si, sem que ele seja levado ao arrependimento. Irmãos, não é cabível isso. Para mim isso é fato, que se alguém está guardando remorso, mágoa, rancor dentro do coração, sentimento de raiva com o camarada que me deu um buzinaço, eu acredito que não existe algo de verdadeiro nessa nova vida que está dentro de nós. Eu já falei para os irmãos que um dia estava saindo para trabalhar e o camarada na rotatória sentou-lhe a bolacha no carro, né? Eu só senti aquele solavanco ali. E eu percebi que o que ele fez foi de propósito. Naquela hora acelerou o coração. Eu estava orando. Eu não sabia o que eu fazia, se eu descia, o que eu... Eu dei aquela respirada a fundo, com o coração parecia aquelas bandas de carnaval, esquidum, 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 esquidum. E aí eu atravessei a ribeira e falei, quer saber de uma coisa? Eu vou continuar andando como se nada tivesse acontecido. Mas eu demorei, pastor Gerson, para poder conseguir acalmar o coração. E quando o coração foi sendo acalmado pelo Espírito Santo de Deus, me veio de alguma forma um arrependimento pelo sentimento que estava querendo rugir dentro do meu coração. Queridos, isso significa que a fome e a sede de justiça está atuando nas nossas vidas. É quando nós estamos dispostos não a julgar. Eu não estou olhando para você, olhando para o irmão Paulo e tentando encontrar nele ou em você o teu problema. É quando eu vejo que dentro de mim existe ainda uma velha natureza que não foi tirada, não foi arrancada fora, que ela batalha contra a nova vida. É uma velha natureza que quer olhar e amar as coisas que não deve olhar e nem amar. É uma velha natureza que quer possuir e ter aquilo que ela sabe pela nova natureza que não pode ter e não pode possuir.
Queridos, quem tem fome e sede de justiça é alguém que vê dentro de si mesmo um desejo de deixar este mundo e abandonar completamente todo o vínculo e a presença do pecado dentro dele. E eu acho isso muito precioso, porque eu percebo que em muitas pregações não existe mais esse desejo de vencer este mundo e abandonar essa velha vida e romper completamente com o pecado. Eu não sei se as gerações que nós vivemos estão tão acostumadas e cauterizadas em viver uma vida no pecado, que parece que o pecado já não incomoda mais. E eu não estou falando do pecado lá fora, eu estou dizendo do pecado aqui dentro. Do ser humano que vai lutar todos os dias para que o Espírito de Deus, a nova vida, possa vencer dentro dele. Irmãos, a vida cristã é essa. A vida cristã, como eu disse aqui no domingo, é uma vida de muitas tribulações, de angústias. Paulo vai dizer lá em Atos capítulo 47, versículo 22, voltando às igrejas onde eles pregaram a palavra, dizendo assim: irmãos, importa que por muitas tribulações entremos no reino dos céus. Eu não estou dizendo aqui, como eu disse no domingo, que todos os dias vão ser de tribulação. Tem dias de muita alegria. Eu sempre falo do churrasco, não vou falar de novo, mas você sabe. Tem dias de muita alegria nas nossas vidas, dias em que nós paramos e louvamos a Deus com muita gratidão por tudo aquilo que Ele faz por nós, mas tem dias que são difíceis, e é nesses dias que Deus trabalha em nós, forja o nosso coração e vai nos ensinando a cada dia e vai produzindo em nós uma fome e uma sede de justiça. É isso que Jesus estava ensinando nessa primeira parte das bem-aventuranças. É uma dependência completa e total de Deus e um desejo de se tornar a cada dia mais semelhante ao Senhor Jesus Cristo e livre de todo o domínio do pecado. Agora, quando a gente chega na segunda parte, aqui é muito prático. Porque essa segunda parte, ela toca profundamente com a nossa relação com as pessoas. Porque, se eu perguntasse para você, por que muitas pessoas não têm misericórdia dos outros? Será que você podia me responder o porquê? Oi? Egoísta. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Essa palavra é categórica e taxativa, né, irmã Marli? Está falando da palavra que abrange toda a realidade. Não tem? Não tem amor próprio? A grande questão aqui é que alguém que tem misericórdia é alguém que recebeu misericórdia. Quando Jesus vai proferir aquela parábola tão interessante de Mateus capítulo 18, que um homem devia 10.000 talentos ao seu senhor, e 10.000 talentos hoje nos nossos dias é cerca de quase 2 bilhões de reais. É uma quantia exorbitante. Aquele senhor perdoou a dívida de 10.000 talentos daquele homem, porque o homem não tinha como pagar, chorou para ele: Senhor, ser piedoso, ser misericordioso, e eu vou pagar tudo ao Senhor. E aquele senhor, Jesus contando nessa parábola, dizendo assim que o Senhor foi lá e perdoou a dívida dele. O homem perdoado saiu na rua e tinha alguém que devia para ele 100 denários, salário de 100 dias de trabalho. E aquele homem que foi perdoado, saindo na rua, encontrando o homem que devia 100 denários, sufocava, a Bíblia diz, dizendo assim: paga o que me deve, senão eu vou te lançar na prisão. O que Jesus estava querendo ensinar com isso? Que o homem que recebeu misericórdia do seu Senhor deveria manifestar misericórdia sobre as demais pessoas. Eu vou dizer algo bem objetivo para você aqui, sem rodeios. Se você já viu que foi perdoado por Deus e Deus perdoou toda a tua dívida, e por toda a tua dívida aqui, o sacrifício de Cristo se estende não somente aos pecados que eu cometi antes da conversão, mas o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. São os pecados antes da conversão e até mesmo aqueles que eu vou cometer durante a minha vida. Parece estranho isso, né? Mas Cristo sabe que Ele salvou pecadores, e pecadores que são passíveis de pecar. João vai escrever lá na primeira epístola, no capítulo 2, ele diz: filhinhos, essas coisas eu escrevo a vocês para que vocês não pequem. Mas se porventura pecarem, nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Eu vou perguntar para você: Deus já jogou na tua cara algum pecado que você cometeu? Seja sincero. A única vez que nós encontramos o Espírito de Deus lançando sobre nós a responsabilidade do nosso pecado é quando nós ainda não nos arrependemos. Você pode ter certeza que se você fez alguma coisa de errado e você ainda não se arrependeu diante de Deus e diante da pessoa que porventura você tenha ferido, vai ficar no teu coração aquilo martelando. Mas a partir do momento que você for diante de Deus e diante da pessoa que você feriu e pedir perdão,
Já não tem mais nada. Se houver qualquer tipo de acusação, já não é mais o Espírito Santo te alertando, é o diabo tentando te trazer tribulação sobre o coração. E eu já passei por isso, e eu creio que você já passou por isso. Você já pediu perdão, já zerou a conta, mas o diabo continua tentando te atormentar com aquilo que já foi perdoado. Você sabe o que é interessante? A Bíblia vai dizer que Deus lança os nossos pecados, uma vez que nós cremos no Senhor Jesus Cristo. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e Ele jamais se lembra deles. Eu me recordo que há uns anos atrás um pastor usou uma ilustração para descrever isso. É como se o diabo chegasse diante de Deus e Apocalipse diz que ele é o acusador de nossos irmãos e que nos acusa de dia e de noite. Olha que homem chato esse homem, esse tal do Satanás. Ele vai diante de Deus todos os dias tentar de alguma forma nos acusar. E esse pastor usou uma figura muito interessante. É como se Satanás num desses dias chegasse e tentasse de alguma forma lançar aquilo que nós fizemos de errado, mas já pedimos perdão diante de Deus, e dizendo, você viu lá o que o fulano fez? E é como se Deus olhasse para ele e dissesse assim, o que ele fez? Ele fez isso, 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 isso e isso. E ele brinca, claro, é uma ilustração, né? Com mente humana tentando olhar a realidade de Deus, dizendo como se Deus olhasse para o Gabriel ou para o Miguel e dissesse assim, veja lá se tem alguma coisa contra ele ou contra ela. E o Miguel e o Gabriel olhando e os anjos do Senhor procurando nos livros das obras e não há nada ali. E Jesus dizendo, não tem nada contra ele aqui. Não tem nada contra ela ali, porque o sangue de Jesus já cobriu tudo aquilo ali. Tem uma outra ilustração muito interessante de uma classe de escola dominical de crianças, eu não sei se já contei aqui, mas a irmã que estava lecionando na escola dominical para essas crianças disse assim, não existe nenhum pecado que Deus não possa ver. Se nós estamos de alguma forma, de alguma maneira transgredindo, Deus vê tudo que nós fazemos. E uma criancinha levantou a mão e disse assim, professora, tem um pecado que Deus não vê. Tem algo que Deus não vê. E a professora riu da cara daquela criança, dizendo assim, essas criancinhas, né? Fala coisa com coisa. Então, no próximo domingo, você vai dizer para nós aqui qual é o pecado que Deus não vê. E o menininho veio no próximo domingo, a professora veio no próximo domingo e chamou ele lá, dizendo assim, agora o fulano vai vir aqui e vai dizer para nós, viu? Qual é o pecado que Deus não vê. O menininho pegou e chegou diante da classe e disse assim, professora, existe um pecado que Deus não vê, o meu pai me ensinou isso. E ela disse, qual é? Ele disse assim, Deus não vê o pecado quando eu estou abrigado à sombra da cruz de Cristo. A criancinha estava dizendo que todo o pecado confessado, ele está coberto pelo sangue de Cristo e perdoado por Deus, e Deus já não olha mais para aquilo, ele já não se lembra mais daquilo, ele se esquece completamente disso. Se nós sabemos quem somos e aquilo que Deus fez por nós, nos perdoando todos os nossos pecados, nós devemos ter misericórdia das demais pessoas. Você sabe o que é interessante? É que mesmo sendo pastor e guiando as ovelhas de Cristo, eu sou um ser humano. E quando eu vou diante de alguém para poder aconselhar, eu sempre me lembro disso e vejo pessoas que passam pelas maiores mazelas da vida, que caem e que tropeçam. Mas Deus sempre me leva a refletir e pensar, poderia ser eu que estivesse sentado ali, e alguém me aconselhando naquele momento, e é isso que me faz entender, que tanto quanto eu e você somos falhos, fracos e pecadores, as pessoas também são, mas assim como Deus teve misericórdia de nós, nós também precisamos exercer misericórdia sobre aqueles que pecam, mas se arrependem. Misericórdia conferida a nós é misericórdia transferida também a demais pessoas. A outra bem-aventurança que nós encontramos aqui, ela está registrada no versículo 8, que fala a respeito dos limpos de coração. Isso aqui é muito precioso, irmãos. Os limpos de coração, que Jesus está retratando aqui, são pessoas que não possuem adoração dividida. Se eu perguntar aqui, tem algum idólatra aqui dentro da igreja? Não precisa nem responder, irmãos. Todo mundo vai dizer assim, não, eu não sou idólatra. Mas se nós formos fazer um raio-x do nosso coração, em alguns momentos da nossa vida, nós acabamos tendo a nossa adoração a Deus dividida com alguma coisa. Você pode prestar atenção que muitas vezes nós acabamos inclinando a nossa
alma para alguma coisa que suga a nossa vida, o nosso tempo, a nossa energia. E de alguma forma, às vezes, aquilo acaba nos escravizando. Eu vou usar um exemplo aqui de início. Mas um exemplo muito grande é o celular. Existe nesses celulares mais modernos agora a capacidade de saber quanto tempo a pessoa passa nas redes sociais. Você vai lá nas configurações e você acessa o aplicativo e ele vai te mostrar quanto tempo você passa usando lá o WhatsApp, o Facebook, o Instagram, o Twitter. Ele vai dizer para você que você passa tanto tempo utilizando aquele aparelho. Se eu perguntasse para você aqui, não precisa responder, irmãos. É uma resposta que você vai dar dentro do teu coração. Não se entrega, isso não é hora de se entregar, tá? Mas dentro do teu coração aí, se você sair para trabalhar e esquecer o celular em casa, você continua? Vai para o trabalho ou você volta a buscar o celular? Qual que é o maior medo? Esquecer a carteira ou esquecer o celular? Se alguém bate no bolso e diz assim, puxa, esqueci a carteira, né? Mas você está de ônibus, fala, o cartão de passagem está aqui. Aí bate no outro bolso e o desespero começa a tomar conta. Vê se não está dentro do sapato. Cadê o celular? E já começa a dar a tremedeira. Aí o ônibus está quase chegando. Pego esse ônibus e vou para o trabalho sem o celular ou volto para casa e chego mais tarde no trabalho? Essas pequenas coisas, elas nos revelam o quanto as coisas desse mundo, elas nos escravizam. É interessante que muitas vezes as pessoas me perguntam a respeito do que é mundanismo. Porque mundanismo, para muitas pessoas, significa taxar coisas, dizendo aquilo ali é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado, aquilo é pecado. Estava conversando hoje com o Douglas a respeito disso. As pessoas taxam coisas e chamam aquelas coisas de pecado quando aquilo não é pecado. O que é pecado é a forma com que nós utilizamos as coisas. Paulo vai dizer em Romanos 14, ele vai dizer, eu estou convencido de que nenhuma coisa em si mesmo é escândalo. Mas a forma com que nós utilizamos ela, aí se torna pecaminoso. A coisa em si não é pecaminosa, mas a forma com que utilizamos ela se torna pecaminoso. Comer é pecado? Comer demais é pecado? Olha aí. Dormir é pecado? Dormir é pecado, irmãos? Tem alguém que pode dizer que dormir é pecado, pode estar de mal com o sono, né? Não está conseguindo dormir de noite. Dormir é bênção. Né? Não durma direito para você ver no outro dia como é que você vai ficar azedo ou azeda. Dormir é uma bênção. Mas se dormir demais, aquilo já se torna algo que está se inclinando para o que é pecaminoso. Existem várias outras coisas que são assim. E quando nós analisamos isso aqui, Jesus está dizendo que alguém que é limpo de coração, não existe nada que prive a sua adoração somente a Deus, que interrompa o seu relacionamento com Deus, que lhe prive de ter contato e acesso de comunhão constante com o Senhor. E eu quero citar para você algumas coisas aqui para você refletir, tá? Quando nós começamos a buscar na vida somente os nossos interesses, pode ter certeza que nós estamos disputando a adoração de Deus com o nosso próprio ego. Por que os casamentos geralmente não dão certo? É porque nós somos egoístas. Nós entramos no relacionamento somente dispostos a receber dentro do relacionamento, mas nunca a doar. Mas Deus nunca nos chamou, em primeiro momento, para nos unirmos em um laço matrimonial, para receber. Nós estamos entrando ali para doar. Perceba o que Paulo diz em Efésios capítulo 5 a respeito do casamento. Ele diz, sujeitai-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ele diz, mulheres, sujeitem-se aos vossos maridos como ao Senhor. Maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Tudo diz respeito à doação. João vai dizer, assim como Cristo entregou a sua vida por nós, nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas nós somos aqueles que, como a irmã Marli diz, somos egoístas, queremos reter tudo para nós. Quando alguém casa, tem criança aqui, eu não posso entrar, mas o homem tem um pensamento fixo para o casamento. E eu não vou falar mais nada, você já sabe o que é. Tem uns que dizem assim, não, eu vou casar porque eu queria alguém para passar minha roupa, para fazer comida. Mentira. As mulheres, eu posso dizer que geralmente entram num relacionamento de casamento porque tem carência emocional. Porque necessita de segurança, de proteção, de tranquilidade. E geralmente esses interesses entram dentro do relacionamento e às vezes quando não descobre isso, começa a faltar alguma coisa dos dois lados. Aí já começa a espocar, como diz os antigos. Aí começa a criar rixa. Porque nós estamos esperando doação dali, mas nós não queremos nos doar dentro daquilo.
Uma construção nunca fica de pé sem que aqueles que estão construindo se doem para que ela possa ser edificada. É isso que nós precisamos entender. Existem outras coisas que nós podemos ter aqui para pensar a respeito dessa adoração dividida. É um desejo por reconhecimento dos próprios méritos. Você já fez alguma coisa que depois você ficou olhando pensando assim, ninguém vai falar nada? Ô louco, mas eu dediquei tempo para fazer isso aqui, ninguém vai reconhecer o que eu fiz? Olha, irmã, não pode testemunhar, irmã Josinete, agora não. Você está ali, fez aquilo, suou, passou o dia inteiro lá. Né? Pensa numa esposa que fez chapinha, se arrumou, quando o marido chegou, estava tudo arrumado, tudo certinho, ela estava em perfeitas condições. E o camarada chegou, jogou o sapato para um canto, olhou para o fogão, não tinha comida. Aí ele já começa a ficar irado. Não vê cabelo, não vê roupa, não vê o perfume, não enxerga nada, não vê o perfume, hein, irmãos? Olha que maravilha, o camarada está com uma visão biônica. Não percebe nada. Ou ele pintou a parede da casa, pintou aquele cômodo, estava feio, ela estava pedindo faz horas, ela entrou lá. E aí ele diz assim, não viu nada de diferente? Não sei, faltou varrer ali no canto. Panela lá ficou suja dentro da geladeira e nós somos campeão nisso, né? Tem um pouquinho de leite, a gente põe de novo o negócio, a leiteira lá dentro, lá fecha esse negócio, deixa quietinho. Não fez mais que essa obrigação. Mas eu pintei a parede, ficou bom. E só ficou bom. A gente se ofende quando as pessoas não reconhecem aquilo que a gente fez. E isso também pode significar que nós estamos querendo uma atenção indevida por aquilo que fazemos. Queridos, em última instância, nós precisamos entender que tudo o que fazemos é sempre para Deus. Se você colocar isso na tua mente, isso vai trazer paz para o teu coração. Por quê? Porque Paulo diz lá em 1 Coríntios 10, 31, se eu não estiver enganado, ele diz, quer vocês comam, quer bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vai limpar a casa, irmão, irmã, vai pintar a parede, vai fazer qualquer coisa, faça para a glória de Deus, para benefício, para doação daquelas pessoas que precisam de ajuda. Uma adoração dividida, um coração dividido pode ser alguém que ama a posição. Alguém que diz assim, Senhor, eu te sirvo, mas não me tira dessa empresa e desse cargo. Senhor, eu te amo. Sirvo o Senhor de todo o coração, mas não me tira dessa função na igreja. Não me remove daqui. Significa que existe algo dentro do nosso coração que está dividindo o nosso serviço e o nosso amor a Deus. Outra questão aqui, desejo por riqueza. Você se lembra lá que em Mateus 19, o jovem rico se aproxima de Jesus e diz assim, Senhor, o que eu vou fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz, você conhece os mandamentos? E ele recita todos os mandamentos. Jesus diz para ele, ainda te falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. O que o rapaz diz? Não diz nada, volta as costas e vai embora. Por quê? Porque ele ama o dinheiro, ele ama as riquezas. Ele ama as posses, ele ama as suas finanças. Uma outra questão aqui, um desejo por vícios. Vou trazer uma palavra muito direta aqui, irmãos, nós estamos num culto de ensino. Mas existem muitas vezes a sedução dos vícios no nosso coração, e muita gente pensa que vício é bebida, cigarro, drogas, mas existem outros vícios que são sorrateiros no coração. Existem vícios de cobiça no nosso coração. Você pode cobiçar outra pessoa estando casado. Você pode cobiçar os bens de outra pessoa. Você pode cobiçar a posição, a função de outras pessoas, o cargo na empresa de outras pessoas. Isso é sorrateiro no teu coração. E tudo isso que eu te disse, algumas coisas mais, elas vão te privar de ter comunhão e contato e alegria com Deus. Você sabe por que muitas vezes as pessoas entram pela porta da igreja, sentam no banco? A mensagem está sendo pregada, os louvores estão sendo tremendamente impactantes no coração. Mas por que aquela pessoa não sente? Pode ser que dentro do coração dela existe uma adoração dividida. Ela está amando qualquer outra coisa ao invés de entregar o seu coração e amar a Deus. Não ame coisas. Não coloque todo o seu amor em pessoas, porque pessoas te decepcionam. Coloque todo o teu melhor amor em Deus. E a partir do momento que você amar a Deus de todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, ame aquilo que Deus ama. Quando você amar aquilo que Deus ama, você vai passar a viver uma vida de entrega, de doação para as outras pessoas. Não vai querer reconhecimento, se falaram que foi bom, se não foi bom. Você vai viver para a glória de Deus. Você sabe que Deus é melhor do que qualquer um para saber recompensar a cada um de nós.
Nós vamos estudar aqui em Mateus 6 que Jesus vai contra aqueles que estão querendo fazer alguma coisa para ostentar. Ele diz assim, Mateus 6:1, guardem, cuidem, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com a finalidade de ser visto por eles. Ele está dizendo assim, não faça nada para ser reconhecido pelas pessoas, faça para ser reconhecido por Deus. E Jesus usa 3 coisas que era muito comum naquela época. Ele fala sobre esmolas, oração e jejum. Rapidamente aqui nós vamos ver essas passagens, mas nos dias de Jesus, quem dava esmola e queria que tocasse uma trombeta diante dele. Ei, povo, para aqui, estou dando esmola aqui agora. Estou tirando 2 moedas e estou dando para esse pobre. Eles queriam ser vistos por aquela sociedade. Os fariseus, os religiosos da época, eles se colocavam nas esquinas e oravam bem alto, dizendo, as suas palavras, iam nas casas das viúvas e queriam fazer longas orações para mostrar que eram religiosos. Quando jejuavam, faziam aquela cara de coitado, sabe? Não sei se você já viu aquele episódio do Pica-Pau, daquele urso, que fica com aquela cara de coitado, deprimido assim para baixo. Eles jejuavam para ser vistos pelos homens, para que as pessoas tivessem pena deles e olhassem e dizem, nossa, olha como eles são religiosos e como são piedosos. Jesus está dizendo, eles já têm recompensa, porque eles recebem a recompensa da honraria que vem dos homens, mas eles estão perdendo a recompensa que vem de Deus. Isso aqui é muito importante, irmãos. Muitas das coisas que eu e você vamos fazer, fazemos e vamos fazer, às vezes muita gente não vai ver, mas é bom que não veja. Mas o Pai que está no céu vê e vai recompensar a cada um de nós. Caminhando aqui, irmãos, para o final, ele vai falar sobre os pacificadores. Os pacificadores não são nada mais, nada menos do que aqueles que têm agora paz com Deus. Você já parou para imaginar que Deus está a nosso favor? Mas que um dia nós já estivemos contra Deus? Há um pastor que escreveu um livro chamado Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas se Deus é contra nós, quem será por nós? Não existe inimigo mais duro de se ter do que o próprio Deus. Porque se Ele está a nosso favor, nós temos tudo. Agora, se Ele está contra nós, nós não temos nada. Os pacificadores são aqueles que foram perdoados por Deus. Em Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz que tendo sido justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Agora Deus nos recebeu para sermos dele. E agora nós temos acesso direto com Deus. Nós somos filhos de Deus, nós somos servos do Senhor. E como servos do Senhor, nós anunciamos a paz a outras pessoas. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 até o 21, ele vai dizer que nós somos embaixadores de Deus. O que é o embaixador? É alguém que está num país que não é o seu, representando o seu próprio país. Nós não somos daqui, nós somos peregrinos e forasteiros nessa terra. Mas somos embaixadores de Cristo. E quando eu e você, lá no trabalho, no local onde nós estamos, olhamos para aquelas pessoas que não conhecem a Cristo e dizemos assim, você sabia que Jesus entregou o seu Filho para morrer na cruz por causa de você? Para que você tivesse salvação? Você está fazendo o serviço de um embaixador. E você está apregoando a paz. E aqui eu vou chamar a tua atenção. Que uma vez que nós somos perdoados por Cristo, nós devemos anunciar a paz. Nós devemos proclamar a paz. E dizer a estas pessoas que não estão em Cristo, que elas precisam se arrepender dos seus pecados, crer em Cristo Jesus e se colocar diante de Deus e agora ter paz e desfrutar do Senhor. E eu encerro aqui a última bem-aventurança, que é uma das mais dolorosas também de se ouvir. Ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem são os perseguidos por causa da justiça? O verso 11 e o 12 nos explica que são aqueles que são injuriados, perseguidos e sofrem a mentira dos outros contra eles por causa do Senhor. Irmãos, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele deixou essa terra, os irmãos sabem que a vida de Jesus aqui, nesse mundo, foi uma vida de grande e intensa perseguição que Ele teve dos homens. Os homens perseguiam Jesus em todos os momentos. Jesus saía para pregar o evangelho e anunciar as boas novas, e esses homens sempre iam atrás de Jesus para tentar pegar Jesus em alguma coisa, para tentar fazer Jesus tropeçar em palavras ou em obras, mas Ele nunca tropeçava, Ele nunca falhava nas suas palavras e nas suas obras. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário e ascendeu à destra do Pai, a perseguição que recaía sobre Ele agora vem sobre os seus seguidores. Porque Jesus continua fazendo a sua obra, mas agora através de nós, de mim e de você.
de nós que somos igreja dele. Ele continua fazendo a sua obra através de nós. Só que a perseguição que era contra ele agora vem sobre nós também. Você já sofreu perseguição por ser cristão? Eu não estou falando sofrer perseguição porque foi nó cego em alguma coisa. Porque tem gente que sofre perseguição e diz assim, daquele de coitado, né? Aquela comiseração bate, dizendo assim, ai, todo mundo me persegue. Né? Mas é caloteiro. Vive uma vidinha totalmente tortinha, fazendo as coisas erradas por aí e achando que está ainda por cima. Né? Tem hora que você olha para a cara dessas pessoas e fala, será que essa pessoa não se enxerga, não? Será que não consegue ter um simancolzinho e perceber que os sofrimentos que está enfrentando, está plantando tudo isso aí? Não é pela justiça, não está sofrendo por amor a Cristo, está sofrendo por falta de maturidade, por falta de reconhecer as suas falhas e os seus erros e se arrepender deles. Mas, queridos, há uma coisa muito interessante aqui, que se nós sofremos, se nós padecemos pelo nome do Senhor Jesus Cristo, primeiramente, o reino dos céus é nosso. E segundo, o Senhor Jesus está dizendo para nós, regozijem-se e exultem, porque o galardão de vocês será grande. Irmãos, eu quero dizer para você e finalizar com essas palavras, os sofrimentos daqui e de agora, como Paulo diz em Romanos 8:18, eles não podem ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Os sofrimentos de agora, como ele diz lá em 2 Coríntios, eles estão produzindo um peso de glória muito eterno, que excede toda comparação. Tudo que nós passamos aqui pela causa de Cristo terá recompensa no dia da sua vinda. Amém? Eu concluo aqui da seguinte maneira. Primeiro, nós aprendemos com Jesus que a misericórdia que nós recebemos dele, nós devemos transmitir a outras pessoas. Deus foi misericordioso comigo e com você. Nós devemos ser misericordiosos com o próximo também. Segundo, que se o nosso coração se mantiver limpo e não tiver qualquer outro cunho de tentar ser dividido com outra coisa, uma adoração, um coração dividido, nós vamos poder conhecer a Deus cada dia mais, e Deus quer ser conhecido por mim e por você. Você se lembra que Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24 diz assim, não glorie-se o rico na sua riqueza, nem o forte na sua força, nem o sábio na sua sabedoria. Mas ele diz, aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor. Deus quer ter um relacionamento comigo e com você, um relacionamento pessoal, que nós entramos no nosso quarto, fechamos a porta e sentimos a presença de Deus verdadeiramente falando aos nossos corações. Quando abrimos a palavra de Deus para lê-la, é como se o próprio Deus estivesse falando aos nossos corações. Deus quer ter comunhão comigo e com você, mas não divida a tua adoração a Deus. Terceiro, que nós que somos filhos de Deus, que recebemos a paz de Deus, nós somos embaixadores também. Então proclame a paz de Deus. Proclame reconciliação àqueles que estão perdidos. E por fim, todo sofrimento aqui e agora, pela causa do reino de Deus, trará a entrada e a plenitude da graça de Deus no dia da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos? Vamos se colocar de pé e eu quero fazer uma oração com você neste momento. Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, pela meditação da tua palavra, por podermos ver, Senhor, que nestas bem-aventuranças o caminho da verdadeira alegria aqui está condicionado a uma vida de total dependência do Senhor. Senhor, como vimos, existem muitos parasitas que querem entrar no nosso coração e tentar sugar, Senhor, a nossa vida de intimidade e comunhão contigo, Senhor. Mas eu te peço em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos dê sabedoria a cada dia para identificar, Senhor, o que é que está dentro de nós, que de alguma forma está roubando, Senhor. Ó Pai, tentando dividir o nosso coração e tentando, Senhor, nos tirar e nos afastar da sua presença, Senhor, o que quer que seja, Pai, eu te peço da tua graça sobre nós, porque nós te desejamos a cada dia mais. E sabemos pela experiência da caminhada com o Senhor, que os dias de maior alegria nas nossas vidas são aqueles dias onde não há nuvem na nossa comunhão com o Senhor, onde não existe nada que nos impeça de olhar e contemplar a tua glória, de ler a tua palavra, de ter uma palavra de oração com o Senhor, de vir a um culto e ouvir, Senhor, as melodias e poder adorar juntamente com a tua igreja. Senhor, eu te peço, Pai, que se existe algum coração que está dividido, Senhor, que em nome de Jesus, que nessa noite este coração seja iluminado pela tua graça, Senhor. Seja conosco, nós dependemos de ti em todas as coisas e confiamos no Senhor. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Tome assento por um minuto.